Então eu creio que aquela mulher, assim como a sunamita também, que nós conhecemos a história, viveu uma vida dissoluta, mas no fim ela só queria ser feliz. Agora essa mulher tem um encontro com Jesus. Agora aquela mulher liberta. E eu profetizo na sua vida libertação em todas as áreas. Aquela mulher é liberta, andou com Jesus, Jesus libertou, mas tem feridas que ainda ficou. E muitas vezes nós estamos assim. Estamos caminhando com Jesus, mas a ferida está lá ainda na alma. A ferida de não ser ouvida, a ferida de não ser reconhecida, a ferida de não ser valorizada. Feridas que talvez sejam de insucessos na vida. Quem está entendendo? Está caminhando com Jesus, mas ainda tem feridas. Está ouvindo Jesus, mas ainda tem feridas. Às vezes está até trabalhando para Jesus, mas ainda tem feridas. Aquela mulher ouvia tanto o Senhor pregando e ensinando, mas as feridas não permitiu que ela entendesse o propósito. Diga para sua irmã, você tem que entender o propósito de Deus. Só assim você vai viver o propósito. Enquanto não entender o propósito, a ferida vai continuar. Mesmo andando com Jesus. Eu estou sentindo ele falando aqui. Vai ser bem rápido, mas eu vou passar o recado que papai quer falar, nem que seja com uma aqui. Mas eu sei que tem endereço certo. Quantas mulheres vivem frustrada, sofrida, mas andando com Jesus. Fui liberta, mas eu fui liberta, foi, glória a Deus por isso. Mas Jesus não tem só isso para você. Jesus tem um propósito para você viver. Ela andou tanto com Jesus, eu imagino Jesus pregando sobre o propósito da vida dele, da vinda dele para a terra. Mas ela não entendeu. Ela não compreendia. Porque ela olhava Jesus e via, só Ele que me valoriza. Só Ele é que me ouve, só Ele que é a minha salvação. Só Ele, ela se apegou a Ele. Não como aquele que preenchia o vazio dela. Porque quem entende o que Jesus é e enche o vazio dela, ela não sente mais falta de nada. E ela compreende o propósito. Ela compreende, aleluia, tudo que sai da boca do mestre. Mas ela, por ter feridas, ela não compreendia. Chegou o dia do cumprimento do propósito de Jesus. Que o propósito de Jesus foi morrer por mim, por você e por ela. Mas ela não compreendeu. E quando a gente não compreende, a gente sofre. Vou repetir. Quando a gente não compreende o propósito, a gente sofre. Jesus é sepultado. E aí ela passa a noite toda chorando e esperando o amanhecer para ir para o túmulo. Ela chega no túmulo, começa a observar que algo está errado no túmulo. Qual é que está errado? Tiraram a pedra. E o meu mestre não está lá. Ela sai correndo e vai procurar aqueles que tinham intimidade com o mestre. Chega lá, eu imagino, chega para Pedro e João e diz: ei, roubaram o mestre, ele não está lá. Porque na hora da dor, na hora da angústia, a gente sempre vai procurar quem tem mais intimidade. Ele sai correndo, ela fica atrás e ele sai correndo. Chega lá, eles observam,
notam que o mestre não está lá, observam o que aconteceu verdadeiramente, que levaram o corpo do mestre. Saem, vão embora e deixam ela lá. Você não vê nenhum dos dois dizendo: vem Maria, Maria, vem. Ele não está mais aí, venha que eu vou te levar para casa. Tem momentos que é um momento de você e Deus só. Porque mulheres vencedoras têm que passar pelo período de solidão. Toda mulher que Deus tem um propósito, Ele afasta ela dos demais. Não, mas eles têm intimidade. Não, mas agora eu e você. Não, mas eu preciso, a minha pastora é meu líder, agora é você e Deus. Ah, como eu entendi isso, querido. Toda mulher que Deus tem um propósito tem que passar por esse tempo de solidão. Mas diga para a sua irmã: fica tranquila, que é no momento de solidão que Ele se revela para você. Quem tem propósito de Deus é separada. Quem tem propósito de Deus não pode estar no meio. Quem tem propósito de Deus tem que... E solidão nem sempre é você só. Não, às vezes você é casado, às vezes você está com alguém, mas está passando por um período de solidão, porque ninguém te entende, ninguém te compreende. É processo você e Deus. Mas diga para a sua irmã: é necessário. Deixam ela lá, chorando. Ela olha para dentro do túmulo, ela vê 2 anjos. Diga: o processo do Senhor na sua vida, meu Deus, já vai começar. Aqueles João e Pedro olharam para dentro do túmulo e não viram nada. Diga: por quê, pastora? Porque o ambiente ali para milagre era para Maria. Aqueles 2 discípulos eram acostumados a ver o sobrenatural. Andou com Jesus, viu Jesus andar sobre as águas, viu Jesus fazer várias sobrenatural, mas Maria não. Ela precisava entender o mundo espiritual. Ela precisava abrir os olhos para o sobrenatural. Você sabe o que é sobrenatural? Vou pregar sobre isso até amanhã. É você ver além do natural. É você começar a enxergar além do natural. É você começar a viver coisas além do natural. E eu já vou profetizando para alguma mulher aqui. Está chegando a hora de você viver, de você experimentar além do natural. Deus está te chamando para viver coisas extraordinárias, Lisa. E só vive quem enxerga além do natural. Ela olha, vê 2 anjos. Só que a dor, meu Deus, da alma não permitia que ela enxergasse que aquilo não era natural. Ela olha para os anjos e não consegue enxergar que o assunto era sobrenatural. Oh, meu Deus, tem gente que está vivendo situações aqui. Você não entendeu ainda que isso não é natural? Você não compreendeu isso, que isso ainda não é natural? Você não está enxergando que isso é algo extraordinário? Ela olha para os anjos e não compreende. E os anjos perguntam o quê? Por quê? Cadê as mulheres? Por quê? Por que choras? Ela diz: eu quero saber onde está meu Senhor. Quando ela diz isso, Jesus, o próprio Jesus, atrás dela faz a mesma pergunta. Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Mulher, por que choras? E a quem procura? Mais uma vez, ela não reconheceu
o sobrenatural, porque Jesus ali não era mais homem. Jesus ali era ressuscitado, era o ressurreto. Jesus estava transformado, e eu quero lá dizer para você que o que você vai experimentar, o que você vai experimentar é algo extraordinário. Oh, aleluia, eu recebo isso no meu espírito, Senhor. Eu vou repetir para você entender que Deus está falando com alguém aqui tremendo. Você está prestes a viver algo extraordinário. Ela chorando ainda, pensando ser um jardineiro, diz: é o meu mestre que sumiu, que não está aqui. Ele chama o nome dela Maria. E o mestre está chamando pelo teu nome neste dia. Se você conhecer o nome dessa linda que está do teu lado, chama ela aí. Porque você é o veículo de Deus aqui nesta terra. Aleluia. Liz, Tânia, Adriana, Oraba, Maria, Daire calabasto labai, Rabasto que lamarabastui. O amor de Deus por ela fez com que ele esperasse o momento de se apresentar como a oferta viva pelo mundo todo. E veio, largou tudo lá e veio ao encontro dela, porque ele te conhece. Ele sabe o que você precisa. Talvez seu pai, sua mãe, seu esposo, sua líder, seu pastor, sua pastora não tenha a mesma dimensão de entender você, mas o seu mestre, Jesus, ele te entende. Ele te entende. Ele te compreende. Ele conhece a dor que está no teu coração. Ele conhece os temores, os medos, os traumas. Maria. E se eu fosse pregar aqui, isso é tão libertador. É tão poderoso que ela, o ímpeto dela foi de abraçar ele. Ele disse: não me toque, porque eu ainda não me apresentei ao Pai, mas eu tenho uma incumbência para você. Você pode levantar a mão e diga: eu tenho uma incumbência para cumprir para o meu Senhor. Ela chama Maria, vai, diz a Pedro, diz a seus irmãos, meus irmãos, que eu vou para meu Pai, teu Pai, meu Pai. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Maria, entenda que você não está só. Olhe para o lado e diga: você tem irmãos e você tem um Pai. Você não é órfão, você não está só, Maria. Saia dessa solidão agora. Vá. Aleluia. Vai. Diga para ela, diga: vá. Diga a eles que eu estou subindo. Diga a eles que eu estou subindo para meu Pai, para o vosso Deus, meu Deus e o vosso Deus. E toda vez que Jesus falava sobre Pai e Deus, ele está falando de duas verdades. Pai é aquele que cuida, que dá direção, que lhe conforta, que lhe dá estrutura, que lhe dá base. E Deus é aquele que faz o sobrenatural.
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além. A Maria que chegou chorando, olhando para o túmulo, para o que estava morto, não é a mesma que sai. Porque ali não tinha mais lágrimas, só tinha alegria. Aquela Maria deixou lá, no túmulo, todas as suas feridas e suas dores, porque ela entendeu, eu tenho um propósito: anunciar, meu Deus, anunciar, aleluia, o Evangelho. Porque quando ele diz, vai, diz a Pedro, diz a João, diga a seus irmãos, que eu subi ao Pai, o teu Deus, aleluia, é anunciar as boas novas. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele subiu, mas ele disse, aleluia. Aqui para nós, eu já estou terminando, vou fechar. Aí eu posso imaginar que a Maria que eles conheciam era uma. A Maria que retornou agora dizendo que ele vive. Ele vive, ele vive, ele vive. Olha para cá. Pastora, não entendi ainda. Ela tinha uma ferida na alma. Ela precisava saber que ela era valorizada. Porque quem viveu a vida pregressa como ela viveu, as pessoas olhavam e não davam valor. Por mais que andasse com Jesus, olhe para mim. Por mais que andasse com Jesus, por quê? Porque quem ainda é ferida da alma, não consegue transmitir a essência do que é as boas novas. Você passará, alguém tem que ser sarado. Porque olhe para cá. Ninguém pode ajudar alguém se ainda não entendeu o propósito. E o propósito primeiro tem que me sarar. Agora Maria vai, olha a cara de Maria, e chega lá e diz, ei, eu vi ele. Vocês acham que todo mundo ficou sem dar ouvido a ele? Diga a ela, se prepare. Diga a sua irmã, se prepare. Um novo tempo começa na tua história. Aqueles que não te davam ouvidos, agora vai parar para te ouvir. Aqueles que não te valorizavam, agora vai ver que tem algo diferente com ela. O rosto dela é diferente, o modo de falar dela é diferente. Tem algo acontecendo com ela. Levanta a mão e diga, vai ser assim comigo. Chega de choro, chega de lamentações, chega. Porque ninguém ouve quem é ferido. Ninguém ouve quem só abre a boca para falar lamentações e dores. Tem gente ao seu redor que quer te ouvir, que precisa te ouvir, mas o Senhor veio aqui nesta manhã para dizer, para de chorar, para de procurar no meio dos... Eita, meu Deus. Aquele que não pode resolver a sua vida, aquele que pode mudar a sua história, não está mais no túmulo, ressuscitou. Só assim Maria teve a restauração da alma dela. Porque todo propósito vem para nos sarar. É no cumprimento do propósito. Tem gente que diz assim, não, quando eu chego, não, ninguém me valoriza, ninguém me respeita. Ei, no caminho do propósito, vai ter pessoas que vai te ferir, sim, é necessário. Ah, meu Deus. E é necessário. Os dois João levantaram, João e Pedro, deixa ela aí. Mas ela entendeu e continuou chorando no lugar. E foi o momento exato
dela viver o extraordinário de Deus. Não recue. Continue perseverando. Continue, aleluia, porque aqueles que estão te vendo chorando, vai te ver sorrindo. Aleluia. Eu creio, a Bíblia não relata mais sobre Maria, mas essa Maria nunca mais foi aquela que vivia chorando, que vivia se apegando às pessoas, porque quem entende o propósito, só essas vivem a vida plena. Quem entende o propósito não procura mais em pessoas, porque ela sabe que ela vive agora o sobre o natural. E quem vive sobre o natural, vocês estão entendendo? Não se apega às coisas aparentes, porque aquilo que é visível é perecível. Meu Deus. Tudo tem um significado na Bíblia. Até Jesus dizer assim: não me toque. Naquele momento Jesus curou ela. Ah, meu Deus. Naquele momento Jesus curou ela. Não pode me tocar. Chegou o tempo de crescimento, de amadurecimento, Maria. Para de meninice, Maria. Você vai ter que aprender agora a viver o sobrenatural. Chega de mimimi. Chega de querer tapinha nas costas. Chega de querer deitar no ombro. É momento agora de viver sobre o natural. Eu não pude mais tocar nele, mas eu creio, eu vi, aleluia. Eu experimentei sobre o natural. E eu profetizo na sua vida, que ainda hoje você vai sair daqui direcionado a viver o propósito. Ninguém mais vai te segurar. Ninguém mais vai te deter. As suas emoções não vai mais determinar quem você é.